O transtorno de ansiedade é um distúrbio mental relacionado a preocupações excessivas com o futuro e com medo de perder o controle da situação. Segundo o Manual de Classificação de Doenças Mentais, é um distúrbio caracterizado pela preocupação excessiva ou expectativa apreensiva, geralmente persistente e de difícil controle, que perdura no mínimo por 6 meses e vem acompanhado por 3 ou mais dos seguintes sintomas: inquietação, fadiga, irritabilidade, dificuldade de concentração, tensão muscular e perturbação do sono. Olá, eu sou Daniel Macanhã, terapeuta em hipnose clínica, e esse é mais um de uma série de vídeos que eu vou deixar aqui todos os sábados sobre como funciona a nossa mente e como nós podemos lidar com o transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade ficou muito em evidência a partir da geração Millennials, geração da qual fazem parte os nascidos entre as décadas de 80 e 90. Mas é claro, como nós sabemos, é também muito comum nos dias de hoje, afetando jovens, adultos, idosos e até mesmo crianças. Mas será que esse transtorno começou a existir devido a esse nosso estilo de vida cada vez mais agitado, onde as pessoas carregam cada vez mais responsabilidades, cada vez mais cedo, ao mesmo tempo em que a sociedade supostamente fica cada vez mais fria, cada vez mais individualista? A verdade é que é difícil saber se estamos mais ansiosos agora, porque não havia tantos indicadores e pesquisas desse tipo no passado. Mas o que a história pode nos dizer é que esse transtorno sempre existiu. A grande verdade é que uma das características do sucesso da espécie humana é exatamente a capacidade de antecipar o perigo, o que requer, como nós podemos imaginar, ter sintomas de ansiedade. Relatos da antiguidade apontam a ansiedade como característica presente nos homens da Grécia Antiga, e nós só sabemos disso devido à mitologia grega. Na mitologia daquele país, Pan, que era o deus dos bosques, dos campos e dos pastores, era muito temido por aqueles que ousavam atravessar as florestas à noite. Esse deus tinha uma imagem assustadora, metade homem, metade carneiro, com longos chifres e orelhas de bode. Muitos que se arriscavam por essas florestas à noite relatavam que passavam por momentos de extremo pavor e medo, que vinha do nada, mesmo sem nunca ter nem visto tal Deus, como um ataque de pânico. Essa palavra, inclusive, era atribuída a todos os pavores atribuídos a Pan. Daí o nome, Panicon. Muito bem. Já vimos que o transtorno de pânico é muito antigo na humanidade, mas e a ansiedade? Ainda na Grécia Antiga, apesar de não existir uma palavra para descrever a ansiedade, já se usavam termos como mania, melancolia, histeria e paranoia para definir esses sentimentos, que até então eram um pouco conhecidos por eles, mas quem sentia sabiam que eram reais. Existem até mesmo relatos bíblicos que mostram que o sintoma de medo excessivo já aparecia naquela época e eram atribuídos ao distanciamento de Deus. Muito bem, agora damos um pulo para tempos um pouco mais modernos. Já no século XVIII, os médicos da doença mental trabalhavam até então exclusivamente com os pacientes com delírios e outros tipos de transtorno. A ansiedade até então era vista estritamente sob enfoque biológico. Os médicos consideravam um problema físico e não mental. Foi nessa época que se considerou a ansiedade como algum tipo de doença do nervo, já que o sistema nervoso era claramente acionado, o que deu origem ao termo neurose. Já nos primeiros anos do século XIX, houve uma mudança no campo da saúde mental. Apesar de ainda não ser uma hegemonia mundial, passou-se a cogitar a possibilidade das doenças mentais serem psicológicas e não físicas. Nessa época, já se tentava entender o medo de falar em público, a aversão a alguns animais e insetos, a agitação excessiva, a angústia a determinadas situações, a problemas para dormir.
Tudo isso conferindo explicações mentais e não mais físicas. Foi aí que se cunhou o termo causas psicossomáticas. Antes, os médicos achavam que os problemas físicos causavam estresse mental. E agora, alguns médicos consideravam o contrário, que a ansiedade intensa e a tristeza poderiam levar a condições físicas. Mas a verdade era que essas doenças ainda não eram bem entendidas pelos psiquiatras. Há relatos médicos franceses que relatam que hoje nós sabemos ser um ataque de pânico, como crises agudas de angústia, porém eles eram definidos pelos médicos como um certo mal-estar, uma inquietude, uma agitação excessiva. Nada a ser considerado como um transtorno. Muito bem, foi só em 1890 que Freud publicou um trabalho teórico que fez muito sucesso naquele período. O trabalho citava a neurose de angústia e definia seus sintomas como irritabilidade, expectativa ansiosa e ataques de ansiedade. Esse estudo teve grande aceitação pelos psiquiatras da época. No que se refere aos transtornos de ansiedade, o foco deixou de ser somente biológico para ser uma busca da compreensão do ambiente como fator de influência. Dessa forma, a ansiedade foi definida como um conjunto de respostas condicionadas a eventos aversivos, ou seja, a ansiedade era vista como uma manifestação de respostas aprendidas. Já nos dias de hoje, a medicina moderna entende que existem diversas causas que, sozinhas ou combinadas, podem vir a desencadear o transtorno da ansiedade, tais como traumas, estresse, genética, doenças físicas e até mesmo a depressão. A medicina evoluiu e hoje muitos tratam sua ansiedade através de medicamentos, entre os quais os mais comuns são os inibidores de recaptação de serotonina. A função desses medicamentos é, como o próprio nome diz, recolher esses neurotransmissores e levarem eles de volta para a membrana pré-sináptica, onde eles poderão ser utilizados novamente. Neurotransmissores como a serotonina são responsáveis por coordenar diversos quesitos biológicos, inclusive o humor, mas também o apetite e até mesmo a frequência cardíaca. Lembrando sempre que a medicação só pode ser administrada por médicos e que terapias podem ajudar na maioria das vezes, seja como tratamento conjunto aos medicamentos, seja como tratamento principal. No próximo vídeo vou falar sobre o que é a ansiedade, sobre uma ótica mais profunda e detalhada. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigado e parabéns por se interessar sobre como funciona a nossa mente. Não deixe de me seguir nas redes sociais que estão aqui embaixo. Meu muito obrigado e até o próximo sábado.